Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 22 de junho de 2019. Então, vamos continuar aqui o vídeo do Paulo Júnior, né? A mensagem que eles roubaram de você. Vamos lá. Peraí. Ai. Esse aqui tá mais difícil de mexer, o outro é melhor. Assim, peraí. Fica aí direito. Ele é mais difícil de mexer, até me acostumar com esse novo. Eu comprei o novo tripé, né, amados? Esse ele é mais difícil mesmo de mexer. O outro era mais fácil. Deixa eu tentar fazer assim pra ver se melhora, né? Acho que assim dá pra... dá pra ver. Acho que dá pra ver, amados. Então vamos lá, vou colocar aqui pra vocês, tá? Como sempre, comercial, né? E com esse símbolo estranho aqui desse homem. Ergui o braço diante de um palco. Na sua humanidade, ele carrega sobre ele as culpas, as iniquidades, as transgressões dos homens. É isso que ele faz. A chamada aqui na cruz, a doutrina da imputação. Naquela cruz, Cristo, Deus, imputa nossos pecados em Cristo. Você conhece amputar? O que é amputar um braço? Tirar para fora, cortar. Imputar é inserir, colocar, creditar. Nossos pecados na cruz, crimes, nossas culpas foram imputadas, lançadas, insufladas, jogadas sobre Cristo. Logo, nossos pecados trazem sobre nós culpa. A culpa requer uma punição. A punição vem em forma de ira. Ok? Agora, ficamos livres da culpa, livres da punição e livres da ira. Por quê? Porque aquele que assumiu o pecado, Cristo na cruz, assume também a culpa, assume também o crime e assume também a punição. E a ira que é para ter caído em nós cai sobre ele. Naquela cruz, a cadeira elétrica foi ligada não sobre você, não com você sentado. A cadeira elétrica foi ligada em Cristo e foi despejada toda a descarga, não da eletricidade humana, mas da ira de Deus na cruz. Então, naquela cruz, ele paga pelos nossos pecados, satisfaz a justiça, não do Estado, a justiça de Deus, recebendo a ira sobre ele, morrendo. Então, se fazendo o pecado por nós, pagando, recebendo a culpa por nós, sofrendo a punição por nós, em forma de ira, morrendo, Deus então, através de Cristo, pode agora nos perdoar, nos justificar, pode agora nos considerar justos e salvos. O texto ainda continua. Aquele que não conheceu o pecado. Ok, Paulo Júnior, né? Só que é para aplacar a ira de Deus, mas essa ira de Deus, eu acredito que seja a ira de Terrom, porque ele sempre foi iracundo e se passava por Iarro, porque Iarro ele não fica irado. É lógico que vai chegar um tempo em que realmente, né, vai vir o julgamento, ali vai vir realmente a ira. Por quê? Porque ele deu oportunidade de todas as formas. Iarro deu oportunidade, ele enviou o filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Porque ele amou, ele ama as pessoas, né? Então vai chegar um tempo que realmente não vai ter como, a gente vai ter a ira realmente. Mas eu acredito que essa ira aí no madeiro não foi a ira de Iarro, porque Iarro deu seu filho,
como propiciação para o sacrifício. Mas foi a ira de Terrom, tanto que Terrom foi aniquilado no madeiro, ele foi limitado. Ele foi limitado, tanto que ele podia matar. Esse Deus falso podia matar. E agora ele não pode. Aí como é que ele faz? Ele usa as pessoas para cometer os crimes, para matar, porque ele não pode. Entende? Então, nesse é um ponto. Agora, beleza. E a Ruxa fez isso tudo, e Arro enviou seu filho, né, para... Ele levou a culpa, e a Ruxa levou os nossos pecados e também levou as nossas culpas no madeiro, tá certo? Mas para quê que ele fez isso, Paulo Júnior? Primeiro, ele fez isso para nos salvar, para nos libertar. Primeiro ele veio nos salvar, tá certo? Ele veio revelar o Pai, morreu por nós, e através da morte dele no madeiro, nós podemos obter a vida eterna, aquele que crê. Então, essa é a salvação, é a vida eterna, é a promessa, a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Mas ele também veio nos libertar. Nos libertar de quê? A Escritura diz, foi para a liberdade que a Ruxa te libertou. Esteja firme, não voltemos, estejamos firmes, não voltemos novamente ao jugo da escravidão. Então, ele morreu também para nos libertar do jugo da religião. Só que aí você não diz isso, Paulo Júnior. Você não diz, as pessoas estão aí enganadas no engano da religião, e sendo que hoje a pessoa pode estar livre em Yahushua, para andar no entendimento do Pai, do Filho, para andar em espírito, e sem julgo de religião. E o que vocês fazem? Vocês atam fardos pesados para as pessoas e não são capazes de mover nenhum dedo para tirar. Não são capazes de cumprir. Então, para que a Ruxa morreu? Foi só para salvar? Mas o problema, ô Paulo Júnior, é que as pessoas que estão aí no templo não vão ser salvas. Não vão. Sabe? São poucas que serão, que o Pai terá compaixão por não saber, pessoas que são idosas e tal, eu até acredito, mas as pessoas mais jovens que têm a oportunidade hoje de ouvir a verdade na internet e não pesquisa, com a tecnologia aí avançada que tá, não pesquisa o nome Jesus, que é um nome falso, não pesquisa sobre o que está escrito na Escritura, não pesquisa a história, e ainda prefere ficar na mentira e ouvir falsos pastores, que você é um falso pastor, e sendo que a Ruxa é o pastor, é o único pastor. Eu não digo nem que a Ruxa é o verdadeiro pastor, meu querido, porque ele não é o verdadeiro pastor, ele é o único pastor, é diferente, ele é o único. Vocês são todos falsos pastores. Então, como é que pode? Ele morreu para nos salvar, para nos dar vida eterna e para nos libertar do jugo da religião. Tá certo? Porque quando a gente sai do jugo da religião, nós passamos a andar em entendimento, a carne é mortificada, o espírito é vivificado, o espírito que habita em nós, então nós passamos a ser uma nova criatura, tá certo? Então, o velho homem morreu, então nós somos justificados mediante a Yahushua, a fé em Yahushua, tá certo? Então aí eu te pergunto, como pode você falar isso tudo, falar da morte de Yahushua, da culpa e tal, e você não falar com as pessoas, olha, o coração do evangelho, que você diz o coração do evangelho, mas até agora você está falando da morte de Yahushua, de culpa, de pecados, de perdoar pecados, mas você até agora não falou qual o sentido do evangelho aí, você só está falando isso, mas qual o sentido do evangelho para você, que na escritura evangelho é promessa, na Bíblia para você, sistema religioso, é evangelho para a pessoa não entender o que é evangelho. Então a pergunta que eu faço é, qual é realmente o coração da promessa? Como você mesmo estava dizendo aí, o coração. O coração é o que da promessa? O que eu vejo fora do sistema religioso é que Yahushua, ele morreu, ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, e ele aboliu tudo no madeiro, ele cancelou, o nosso escrito de dívidas foi cancelado, e a gente não deve mais nada, ele pagou o preço. Então a gente não precisa pagar preço de ir num templo físico, de ouvir um líder religioso, que é lei, de dar dízimos e ofertas,
de tomar essa santa ceia que o próprio apóstolo Shaul disse que não é a ceia do Senhor, tá? E ele ainda disse mais: todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, vocês estão dizendo que ele está morto, que ele não ressuscitou. Ainda diz isso. Então isso é uma blasfêmia, essa ceia. Se batizar nas águas. Então isso tudo é pagar preço. E quando vocês praticam esses atos de religião que o Pai não aceita, nesses templos onde o Pai não habita e nem tampouco o Filho, vocês estão negando o sacrifício dele. Então não adianta, Paulo Júnior, você está falando do sacrifício de Yahushua, que você aí fala Jesus, mas não falar com o povo: olha, ele morreu para nos dar liberdade também. Então, ó, eu não sou pastor, o único pastor é Yahushua. Olha, isso aqui é o templo de pedra, ó, isso aqui o Altíssimo não habita. Vocês são o templo do Espírito, por que você não fala, não abre o jogo? Então, na verdade, Paulo Júnior, você está negando o sacrifício de Yahushua. E isso é muito triste, porque você não vai entrar no reino. E isso é bem claro, está escrito em Apocalipse 12, 9. Está escrito isso. Diz, Apocalipse 22:15 diz: fora ficarão os cães, e vocês são cães gulosos, pastores que nada compreendem. Como está escrito em Isaías 56, 10 e 11. E mesmo assim vocês não vão entrar no reino e não deixam aqueles que querem entrar, que querem viver uma vida em liberdade, viver essa vida em Yahushua. Porque as pessoas pensam que estão na liberdade no tempo físico, na verdade estão na escravidão da mente, na alienação. As pessoas não são livres. Então, Yahushua nos propôs a liberdade nele, e você não dá essa liberdade. Nenhum líder religioso dá essa liberdade. Tem que ser a liberdade conforme a religião de vocês, cada um. Então tem que cumprir todos os atos da religião, tudo que a igreja impõe. Que religião, que é isso? Que liberdade é essa? É um ponto a se pensar, Paulo Júnior. É um ponto a se pensar. Porque você está falando muito no sacrifício de Jesus, mas ao mesmo tempo você bota a cruz em primeiro lugar. O que dá a entender para mim é que só falta você falar a Santa Cruz, como você fala o Santo Livro, a Santa Ceia, o Santo Pão, o Santo Dízimo, o Santo Culto. Só falta você falar agora a Santa Cruz. Só está faltando isso. Eu não vou me surpreender se em algum vídeo eu ouvir você falar a Santa Cruz. Porque você também idolatra a cruz. Porque nós somos salvos mediante a fé em Yahushua. Não é mediante a cruz de Cristo, como você fala, mas é mediante a fé em Yahushua. Porque Yahushua que foi sacrificado, que morreu por nós no madeiro. Não foi a cruz que foi sacrificada por nós, mas foi Yahushua. Vamos continuar, amados. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Presta atenção, para você entender aqui. Para um pecador ir para o céu, ele tem que ser considerado justo. Mas como você pode ser considerado? Você não é justo. A questão não é que você quebrou a lei uma vez. A questão é que você não faz outra coisa além de quebrar a lei. Você não faz outra coisa. Então você é injusto. Para ir para o céu, você tem que se tornar justo. Como? Aí vem a segunda doutrina, a doutrina da dupla imputação. Se só os seus pecados... Vocês sempre, reparem que ele sempre fala de doutrina. Tudo para ele é doutrina. Mas qual é a doutrina que Yahushua veio anunciar? Que ele fala a doutrina da imputação, a doutrina da dupla imputação, a doutrina disso, a doutrina daquilo. Ou seja, até Yahushua cumpriu doutrina? Essa doutrina aí que ele está falando? Isso não é doutrina. Isso não é doutrina, foi coisa que aconteceu. Eu não vejo isso como doutrina. Doutrina da imputação, doutrina da dupla imputação. Porque a doutrina que Yahushua veio anunciar é o amor ao Pai sobre todas as coisas, da gente adorar Ele em espírito e em verdade, adorar Yahweh, e amar ao próximo como a nós mesmos, essa doutrina.
Esse é o mandamento, porque doutrina é o que? É mandamento? O que é a doutrina? Vamos ver aqui o que é a doutrina. Sinceramente, amados, é muito estranho isso, sabe? É muito estranho mesmo. Isso que o Paulo Júnior fala, assim, as coisas que ele fala, eu acho muito estranho. Deixa eu ver aqui, sinônimos de doutrina, vamos ver. Fundamento, cânon, lei, norma, preceito, princípio, regra. Aí aqui, ideologia, sistema, conceito, convicção, ideia, ideologia, opinião, pensamento, teoria, tese. Aí aqui a disciplina, ensinamento, matéria. Erudição, sabedoria, saber, erudição, ciência, instrução. Doutrina cristã, dogma, catecismo, credo, crença, mandamento, pregação, religião. Vocês vejam que isso tudo está ligado à religião. Ele está falando da doutrina aí, doutrina, mas é tudo ligado, amados. A religião não tem nada a ver com Yahusha, porque Yahusha ele não praticou nenhum ato de religião. Então vocês vejam, deixa eu ver aqui, é doutrina. Vamos ver aqui, da imputação. Vamos primeiro botar aqui para ver de onde surgiu isso. Se não é também da Igreja Católica. Aqui, ó, a doutrina da imputação. Paulo Júnior, só ele fala isso, olha. Ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ó, Paulo Júnior, a doutrina da imputação. 5 calvinistas, a imputação é o pecado. Vamos ver aqui, essa aqui. Ali está 2 do Paulo Júnior. Lá vem ele com esses dogmas aí. Isso aí é coisa de religião, amados. Ó, calvinistas. Vamos lá. Numa forma bastante simplificada, imputar significa colocar na conta de atribuir a. Nas escrituras, o termo imputar denota atribuir alguma coisa a uma pessoa ou encarregar alguém de algo ou ainda lançar alguma coisa na conta de alguém. No sentido judicial, a imputação pode ser a base para recompensar e a punição, para recompensa e punição. O termo imputar e seus cognatos são utilizados várias vezes para traduzir o verbo hebraico shahab, sei lá, e o verbo grego logizomai, é uma coisa assim. Bom, eu não vou ler isso tudo, tá, amados, por causa da minha vista, do meu olho, dos meus olhos, aliás, né? Mas vocês vejam que tem coisa aqui, agora vamos ver aqui o outro. A doutrina da dupla imputação, né? Dupla imputação, vamos ver. Aí, amados, eu vou deixar esses links para vocês na descrição, tá? Ó, dupla... Aqui, ó, vamos lá. Leonardo Barreto, ó. Professor Leonardo Barreto, teoria da dupla... é a teoria da dupla imputação. Teoria da dupla imputação, olha. Mas vocês vejam que é tudo coisa de... Ó, teoria da dupla imputação. Vamos ver essa aqui. Ó, vocês vejam que é tudo ligado a... Ó, coisa de tribunal. Ó. Ó. Vamos ver aqui. Vamos botar nessa aqui. Cadê? Deixa eu botar nessa aqui, só para ver. O que é que fala nessa aqui? Mudança do entendimento do STJ acerca de teoria da dupla imputação no direito ambiental. Aqui ele está falando direito, que é uma coisa de tribunal, como se fosse uma coisa para religião. Entende? É uma coisa assim totalmente, sei lá, muito estranho. É muito estranho. Tá? Eu vou até botar esse aqui, se vocês quiserem ler, eu vou botar no link da descrição. Quem quiser ler. É muito estranho isso, sabe? Esse negócio que ele fala. Fossem atribuídos em Cristo, você estaria livre da culpa do pecado. Então você não poderia ir mais para o inferno. A culpa foi lançada sobre ele.
mas também você não poderia entrar no céu, porque não há mérito nenhum em você para ir para lá. Você não cumpriu a lei, só pode ir para o céu quem cumprir toda a lei. E você já... Ô, meu querido, nem Yahushua cumpriu toda a lei, meu querido. Nem ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Está escrito bem claro na escritura e ele também falou isso. Ele disse, eu vim para cumprir o que está escrito para cumprir. Nem ele cumpriu. Porque se ele tivesse cumprido toda a lei, meu querido, quando aquela mulher adúltera, os líderes religiosos chegaram para Yahushua e falaram para ele, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei diz que nós temos que apedrejar ela até a morte. O que tu dizes? E aí ele escreve na areia, e aí ele vai e diz, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ora, ele nunca pecou. Se ele cumprisse a lei, ele não precisava nem de falar isso. Ele simplesmente pegava uma pedra, que ele nunca pecou, e tacaria na mulher e mataria ela. Ele não fez isso? Quantas vezes ele curou no sábado e não podia? Quantas vezes os líderes religiosos da sua classe aí condenavam ele, que falavam, os seus discípulos, os discípulos de João, jejuam, chegaram os discípulos de João e falaram assim, os discípulos de João jejuam e os do fariseu jejuam, e os seus discípulos não jejuam. Entende? E Yahushua jejuou, os discípulos dele não jejuavam. Por quê? Ele jejuou não para cumprir a lei, não para cumprir atos religiosos, não para cumprir atos religiosos, mas ele jejuou para cumprir a lei no que estava escrito para ele cumprir. Quantas vezes falavam para ele, você não lava as mãos antes de comer? Por que ele não lavava as mãos antes de comer? Porque era ato religioso, ele não praticava ato religioso. E era da lei, era lei, tinha que lavar a mão antes de comer. Não podia falar com pecadores e publicanos, e ele falava. Então, ninguém pode cumprir a lei, ninguém consegue cumprir a lei toda. Não tem como. E é por isso que a pessoa vai para a perdição. E aqui, todos que estão aí, meu querido, se não se arrepender, principalmente aqueles que têm oportunidade, que estão ouvindo a verdade e não querem pesquisar para ver a verdade, se não se arrepender, vão perecer. Sabe por quê, meu querido? Porque isso aí tudo que vocês fazem é lei. Tudo. Dízimo é lei. E não era nem dinheiro. Eu quero que você me diga, Paulo Júnior, onde está escrito na Bíblia que dízimo é dinheiro. De Gênesis e Apocalipse. A única parte que está escrito de dinheiro sobre dízimo é em Deuteronômio 14. Mas em Deuteronômio 14, a partir do verso 31, está dizendo, se o caminho te for muito pesado, não der para você carregar o dízimo, vende o dízimo por dinheiro. Ata o dinheiro na sua mão. Vá no lugar que o Senhor determinou. E ali compra bois, ovelhas, vacas, bebidas fortes. Tudo que desejar a sua alma. E celebre ali como com a tua casa e não se esqueça do levita. Mas ali deixou de ser dízimo. A partir do momento que virou dinheiro, deixou de ser dízimo. Então, dízimo é lei, oferta é lei. Tá? Essa oferta aí. Hoje, a oferta nós temos que ofertar ao templo, que somos nós pessoas. Nós temos que ofertar, ajudar o templo, que são pessoas que estão necessitadas. É isso que diz a Escritura. Então, ceia é lei, Páscoa é lei. Tudo isso é lei, meu querido. E fora as festas pagãs que vocês celebram, como Natal, Páscoa, batismo nas águas, que é paganismo, que veio da maçonaria, você pode pesquisar. Você é muito estudado, né? Você fala muito, você deve ser teólogo. Você fala muito em doutrina disso, doutrina daquilo, né? Esse concílio aí de Calcedônia, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí ontem eu pesquisei, eu descobri aqui, a gente descobriu que é da Igreja Católica, veio da origem católica, então você segue dogmas da Igreja Católica, não segue a Yahushua. O problema é seu, Paulo Júnior, que você não segue a Yahushua. Nenhum líder religioso segue a Yahushua, porque se seguisse a Yahushua, não estaria aí como pastor. Vocês seguem a líderes, outros líderes, e vocês seguem a religião católica. Então, aqui você não pode falar que você é evangélico, você tem que falar que você é católico, está seguindo a religião católica.
Porque essa doutrina aí de Calcedônio, que eles falaram eles decidiram segundo você, eles decidiram, tá, que a natureza de Jesus, segundo você. Então eles tomaram a decisão de como seria a natureza de Jesus e você segue isso em vez de seguir o que está na Escritura. Você não segue nem a Yahushua e nem tampouco a Escritura. Porque se você seguisse a Escritura, Paulo Júnior, você ia dizer para os seus membros: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então fora daqui, vão vocês serem o templo. Hã? Olha, eu não sou pastor não, gente. Eu sou falso pastor, então hoje eu não quero mais ser pastor porque eu não sou pastor, vou seguir a Yahushua e o único pastor é Yahushua. Eu não digo nem que ele é o verdadeiro pastor, sabe? Porque se falar que ele é o verdadeiro pastor, vai falar que tem um falso pastor. É lógico, por quê? Porque todos vocês são falsos. Ele é o único pastor, Yahushua é o único pastor, não tem outro. Ele é o único pastor. Entende? É diferente de eu falar de Yahweh, que ele é o único Deus verdadeiro, porque tem o Deus falso. Mas aqui vocês todos são falsos pastores. E o único pastor é Yahushua. É o único pastor. Eu não preciso nem dizer que ele é o único pastor verdadeiro, porque ele é verdadeiro. Mas eu digo que ele é o único pastor, porque vocês todos são pastores. Vocês não são nem falsos pastores, vocês não são pastores. Está bem claro na Escritura. E as ovelhas, do qual não são dos pastores, de qual não pertencem as ovelhas, os pastores não pertencem às ovelhas, ainda fala assim em João 10. E os pastores que não são pastores, o mercenário que não são pastores, da qual as ovelhas não lhes pertencem, tá assim em João 10. Tá assim. O qual não são pastores. Então, se não são pastores, não são nem falsos pastores. Vocês não são pastores. Ponto. O único pastor é Yahushua. Então, já começa por aí. Aí é complicado. Aí você bota religião, um monte de dogmas da religião, para a pessoa seguir. E sendo que o que Yahushua nos propôs é a liberdade nele, de andar no Espírito do Pai em liberdade nele. É complicado. E tudo que você está falando aí, sinceramente, juntando a religião, você está botando as coisas como se fosse no físico. Sabe, você está falando as coisas, beleza, está falando, mas ao mesmo tempo você está juntando aí a religião. E sendo que a Rússia não fez nada, nenhum ato de religião. Ele não praticou nenhum ato de religião. Então, e a Rússia com religião não dá, não cola. Não cola. É luz, e a Rússia é luz, religião é trevas. Não dá para os dois se juntarem. Não tem como. É uma pena, né, Paulo Júnior? É muito triste isso. Eu espero em algo que você venha se arrepender, que você um dia assista esses meus vídeos e caia na real e venha se arrepender e deixar de ser pastor, porque você não é pastor, e venha realmente falar a verdade em Yahushua, anunciar a promessa, porque foi isso que ele falou. Ele disse, uma das coisas que ele falou: ide por todo mundo e anunciai a promessa a toda criatura. É ide por todo mundo, não é vinde escutar, é ide falar. Não é vinde escutar. Para vocês fazem o contrário. A pessoa não tem que ir para falar. A pessoa tem que vir para escutar um líder religioso no templo físico. E sendo que é o contrário. O que a Rússia falou é ide, falai. Ide, anunciai. É complicado, Paulo Júnior. É muito complicado. Vamos continuar, amados. Cumpriu toda a lei? Quem já cumpriu toda a lei? Cumpriu. Então como é que você vai para o céu? Dupla imputação. Então, amados, veja bem. Como é que você vai para o céu se você não cumpriu toda a lei? Se as pessoas estão aí, elas estão cumprindo lei, mas elas não estão cumprindo toda a lei. Então elas são malditas. Está escrito. Está escrito isso, amados. Veja, porque isso aí tudo da religião é lei. Vamos ver onde é que está escrito aqui, amados? Deixa eu botar para cá, para depois eu não apagar esses aqui. Vamos ver aqui, ó. Se cumprir a lei. Vamos ver onde é que está escrito. A lei e deixar de cumprir um ponto da lei. Deixa eu botar assim, da lei se torna maldito. Olha, vamos ver onde é que está escrito isso.
Tiago 2,10, olha. Tiago 2,10, amado. Amados, Tiago, vamos lá. Tiago 2,10, veja. Isso é muito sério, gente. 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Veja, é complicado isso, sabe? Deixa eu ver aqui no outro aqui, como é que tá aqui, Tiago 2,10. Ou seja, torna-se culpado de toda a lei. Vocês vejam que Yahushua, ele morreu para nos dar liberdade nele. E eles aí botam o povo para cumprir lei, e aí as pessoas se tornam culpadas de toda a lei, e sendo que as pessoas podem estar livres em Yahushua, para andar em liberdade nele, do Espírito. E as pessoas vivem presas na religião, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. É culpado. Mas tem outro texto, amados, que fala... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se tem... Aqui, ó, Gálatas 3,10. Aqui, Gálatas 3,10. Vamos lá. É muito triste isso, sabe, amados? Cadê você, Gálatas? Gálatas 3,10. Então vocês vejam bem, é isso que ele faz. Eles fazem isso. As pessoas têm que cumprir a lei, coisa que Yahushua já nos libertou dessa maldição que é a lei. O próprio apóstolo Shaul, ele falou, porque a lei, amados, é a religião. O apóstolo Shaul disse que ele tem a religião, a lei, a religião como esterco. Está lá escrito em Filipenses 3, como esterco. Ou seja, o que é esterco? É cocô, é merda, é fezes. Mas só que as pessoas estão enganadas na religião, cumprindo lei, condenando de novo a Yahushua, botando a Yahushua como culpado de novo. Entende? Porque eles estão dizendo ali, como se o sacrifício de Yahushua não fosse suficiente, e sendo que o sacrifício dele está escrito em Hebreus, ele foi uma vez por todas, está isso em Hebreus 10, foi de uma vez por todas, sabe? Então isso é muito triste. Olha o que está escrito: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição, olha aqui, da maldição de Deus, pois as escrituras sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Olha, pois todos que são da obra da lei, obras da lei. Olha só, obras da lei, obras da religião, porque a lei, aqueles botaram lei para tirar. Mas aqui, pois todos que são das obras da religião estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito, maldito, veja bem, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Está aqui, maldito todo aquele, ó, maldito. Então, as pessoas são malditas, está dizendo que as pessoas são malditas, ou as pessoas estão debaixo da maldição. Entende? E sendo que Yahweh enviou o filho dele, estão debaixo da maldição de Deus. Mas de qual Deus que estão debaixo da maldição, amados? Estão debaixo da maldição de Terrom. Porque Terrom que habita nos templos, tá? Terrom que habita e que é adorado nos templos de pedra. Porque Yahweh habita em nós. E agora veja que injustiça. Yahweh envia o filho dele para morrer por nós, para se sacrificar. E Yahushua aceita o sacrifício para poder nos dar a vida eterna e para nos trazer a liberdade nele e nos libertar do jugo da religião. E aí chegam esses falsos líderes, esses pastores que não são pastores, como está escrito em João 10, que eles não são pastores, e fala para as pessoas cumprirem a lei para se sacrificar, para pagar o preço, e sendo que Yahushua pagou todo o preço. Ele pagou o preço, a gente não deve mais nada. Ele pagou o preço, amados. Então eu acho isso muito injustiça. As pessoas estarem sendo enganadas e tendo que pagar preço, e sendo que Yahushua, ele pagou o preço, sabe?
Então pagar preço de quê? É como se estivesse dizendo assim, ó, ele morreu, mas o sacrifício dele não valeu a pena, não. Então a gente tem que ajudar, a gente tem que se sacrificar. Agora imagina como fica Yahushua nessa situação, porque ele é homem. Como ele se sente, sabe, gente? Vendo as pessoas que ele morreu no madeiro e preferia a mentira. Isso é muito triste. Agora imagina como Yahushua fica. Como Yahu fica. Sabe a tristeza que Yahushua fica? Porque ele morreu por toda a humanidade. Só que aqui as pessoas estão no engano e muitos estão aqui sendo enganados pensando que estão na verdade, mas tem muitas que já ouviram falar de Yahushua, que já ouviram falar que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu conheci até uma pessoa que essa pessoa fez teologia e essa pessoa é evangélica. E aí eu falei para ela: ah, você fez teologia? Fiz. Ah, então você sabe que o nome Jesus não é um nome verdadeiro, não é um nome falso. Ela, sim. Ah, mas só que aqui foi traduzido, a gente chama assim mesmo. Ou seja, as pessoas sabem. Tem muitos, amados, que fazem teologia e sabem e continuam na mentira, sabendo. Isso que é triste. E tem muitos que ouvem, como é o caso da minha família. A minha família sabe que o nome é Yahushua, sabe que ele é preto, sabe que nós somos o povo hebreu. Eu falei para minha família, mas eles rejeitam, eles não querem. Eles falam que é Jesus, que prefere Jesus, porque Yahushua não é o Salvador, Jesus que é o Salvador, que para eles Jesus é o Salvador. Entende? Aí depois eles falam: não, olha, para nós é Jesus, mas para você é Yahushua. Mas se eu falar de Yahushua, acabou. Eu não posso falar de Yahushua. Entende? Eles não aceitam, tipo assim, eles não aceitam que eu falo de Yahushua, mas eles acham que eu tenho que aceitar. Eles falaram de Jesus, eu tenho que abaixar a cabeça, mas eu não abaixo. Eu falo: não, o nome dele não é Jesus, o nome dele é Yahushua. Teve uma vez até que eu falei com meu irmão: Jesus é um e Yahushua é outro. Teve uma vez eu até falei, eu fui bem clara com ele: olha só, esse Jesus que vocês adoram é o anti-Messias, é o anti-Yahushua. Tá? Ele é o anticristo. Eu falei bem claro para ele. Ele ficou muito magoado, mas eles não são capazes de ficaram magoados porque ouviram eu falar isso, porque chega uma hora que a gente tem que falar, amados. Mas eles não são capazes de pegar, não, peraí, meus irmãos são estudados. Pô, minha irmã de Brasília, ela é uma pessoa super estudada, ela tem pós. Se ela não pode pegar a internet e procurar o nome de Jesus, a letra J, eu já falei para ela: pesquisa a letra J. A letra J não existe nem em hebraico, nem no grego, nem em aramaico. Como que pode o nome dele ser Jesus? Mas ela fala: não importa o nome, o que importa é a pessoa dele. Eu falei: mas não é pela pessoa dele que nós vamos ser salvos, não. É pelo nome, está escrito bem claro. Não há nenhum outro nome que nós sejamos salvos. Não há nenhum outro nome que nós sejamos salvos, só pelo nome de Yahushua. Mas eles não aceitam. Então estão debaixo de maldição. Por quê? Porque estão cumprindo lei. Fardos da lei que Yahushua já nos libertou desse fardo. Mas só basta a pessoa aceitar. Mas as pessoas não querem aceitar, querem continuar no engano da religião. E isso que é triste, amados. O objetivo dos meus vídeos é mostrar esses fatos. Não é assim, tipo, tem pessoas até que pensam assim: ela está denegrindo os pastores. Eu não quero denegrir ninguém, amados. Eu só estou mostrando o erro que eles fazem da contradição da escritura para a pessoa ver e sair do engano da religião. Porque isso é muito sério. Outra coisa, eu sei das coisas. Se eu me calar e não falar, a escritura diz que as próprias pedras clamarão, falarão. Isso é muito sério. Agora, se a pessoa não quiser ouvir e não quiser pesquisar, ficar em dúvida é normal. Eu também tive dúvida. Quando eu vi essas coisas todas e vi que estava errado, que estava tudo contrário da religião que eu ia, porque eu era evangélica, eu também tive dúvidas. Dúvidas é normal. Sabe, a gente pode ter dúvidas. Eu falei: pai, isso eu tô achando muito estranho.
Mas uma coisa é você ter dúvida e ficar com medo de pesquisar e continuar na religião. Outra coisa é você ficar com dúvida e pedir ao pai, pai, eu estou com dúvida, mas me mostra a verdade. E você ir atrás de tomar a decisão de seguir Yahushua, de ir na porta estreita que é Yahushua. Porque está chegando o tempo, nós estamos nos últimos dias. Está chegando o tempo. E o que a gente vai fazer? A escolha é nossa. Nós é que decidimos. Então a pessoa tem que decidir, ou a pessoa continua na porta larga, que é a porta da religião, ou a pessoa sai da porta larga e vai para a porta estreita, que é Yahushua. Porque Yahushua é o único que nos leva ao Pai. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a decisão é de cada um de nós, amados. Né? Vamos continuar. Olha só. De sorte que uma vez o pecado de Cristo, nosso pecado é imputado sobre Cristo, ficamos livres da culpa. Só existiu um homem que obedeceu toda a lei de Moisés. Só existiu um homem que cumpriu toda a justiça de Deus. Lembra quando ele foi batizado? João Batista diz assim, ué, eu que preciso ir a ti, tu que vem a mim? Não, João Batista, convém cumprir toda a justiça de Deus. E até batizar nas águas, Jesus batiza. Peraí, meu querido, ele não cumpriu toda a lei, não. Ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. E outra, ele disse convém cumprir toda a justiça de Deus. Né? Convém cumprir toda a justiça. Tá? Mas não é toda a lei. Você está misturando o espaço. Aí você está misturando aí, ô Paulo Júnior. Vamos ver aqui. Onde é que está escrito aqui? Eu vim cumprir a lei. Vamos ver onde é que está escrito. Ó, Mateus 5,17. Vamos lá, Mateus 5,17. Vamos nessa aqui, porque aí dá pra gente ler mais coisas, né, amados? Espera aí. Mateus 5. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma que alguma desaparecerá da lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Mas que tudo que estava escrito para ele cumprir. Todo aquele que se obedeceu um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Aí aqui ele está falando de cumprir os mandamentos, não é cumprir a lei. Ele está falando de cumprir os mandamentos. Tá? Então vamos lá. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Lei. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado a tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, tá, beleza. Vamos ver aqui agora um outro texto aqui que diz... peraí, eu vim cumprir tudo o que estava escrito no livro dos Salmos, no livro dos profetas. Vamos ver aqui, dos profetas. Vamos ver aqui, porque tem outro que está falando sobre isso. Mateus, eu não vim anular, mas vim cumprir. Aqui ó, Mateus 1:22, vamos ver. Mateus 1:22.
Quando ele se batizou, amado, nas águas, não foi ato religioso, ele cumpriu a lei para que nós não cumprisse, para que nós não precisássemos cumprir. Então, vamos lá. Ó, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem tá, mas não é isso ainda não. É um que ele falou, eu acho que foi em João, amados. Eu acho que foi em João. Vamos ver aqui, Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Vamos ver aqui. Tem o que o próprio Yahushua falou. Lucas 24, 44. O próprio Yahushua falou que ele veio cumprir o que estava escrito para ele cumprir. 44, né? E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Veja, isso aqui é Yahushua falando, amados. Veja, ele disse, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés. Tudo o que estava escrito a respeito de Yahushua na lei de Moisés, ele não cumpriu toda a lei. Então vocês vejam que o Paulo Júnior está totalmente equivocado, porque ele está falando que Yahushua cumpriu toda a lei. Se ele cumprisse toda a lei, ele ia matar a mulher adúltera, não é? Então vocês vejam como é que esses líderes religiosos são tão cegos, são guias cegos, guiando cegos todos para o abismo, que eles mesmos falam tudo ao contrário da Escritura. E Yahushua cumpriu a lei? Cumpriu. Cumpriu a lei como ato religioso? Não. Por que ele cumpriu a lei? Ele cumpriu a lei para se cumprir tudo que estava escrito para ele cumprir no livro dos profetas, no livro dos profetas, na lei de Moisés, tá certo? E para que ele nos desse a liberdade hoje de estar fora do jugo da religião e de andar nele no entendimento, de andar no entendimento do Pai, porque o Pai é Espírito, tá certo? Foi isso que ele fez. Mas ele não cumpriu toda a lei. Ele cumpriu o que estava escrito para ele, a respeito dele, o que estava escrito para ele cumprir. Ele cumpriu tudo o que estava escrito para ele cumprir, mas ele não cumpriu toda a lei, tá certo? É bem claro isso, está bem claro isso na Escritura. Em Lucas 24, 44, está bem claro isso. Então vocês vejam aqui que o Paulo Júnior está dizendo aqui, e não é só ele não, amados, eu já vi outros líderes religiosos também falando a mesma coisa, que Jesus cumpriu toda a lei. Ele não cumpriu toda a lei. Se ele cumprisse toda a lei diz, olho por olho, dente por dente. Quem com ferro ferir, com ferro será ferido. Se ele cumprisse toda a lei, quando os líderes religiosos bateram nele e cuspiram, ele iria fazer o mesmo, ele ia bater e cuspir também nele. Olho por olho, dente por dente, quem com ferro ferir, com ferro será ferido. Ou seja, se alguém levar um tapa, ele dava outro também. Mas não foi isso que ele falou. Ele disse, se alguém te der um tapa, oferece-lhe a outra face. Então vocês viram que ele não cumpria a lei. Ele cumpriu o mandamento do Pai. Ele cumpriu o mandamento que é o amor, porque o Pai é amor. E o mandamento dele está baseado no amor, porque o Pai é amor. Tá certo? É bem claro isso. Vamos continuar. De sorte que uma vez o pecado de Cristo, nosso pecado é imputado sobre Cristo, ficamos livres da culpa. Só existiu um homem que obedeceu toda a lei de Moisés. Só existiu um homem que cumpriu toda a justiça de Deus. Lembra quando ele foi batizado? João Batista diz assim, ué, eu que preciso ir a ti, tu que vem a mim? Não, João Batista, convém cumprir toda a justiça de Deus. E até batizar nas águas, Jesus batiza. Só existiu um homem que cumpriu toda a justiça. Quem foi esse homem? Jesus. Logo, que cumpriu toda a justiça, tá certo, Paulo Júnior? Mas, segundo o que estava escrito para ele cumprir, tá certo? Cumpriu toda a justiça. Ou seja, obedeceu toda a lei de Moisés. Ele não obedeceu toda a lei de Moisés. Ele não obedeceu toda a lei. Porque a lei dizia que não era para fazer nada no sábado. E ele curava no sábado. Tanto que os líderes religiosos, eles
Queriam pegar ele porque ele curava no sábado. Não podia fazer nada no sábado. Não podia fazer nada. Eles ficavam furiosos com Yahushua. Por quê? Porque Yahushua, ele não lavava as mãos antes de comer. Ele falava com pecadores e com publicanos, e não podia. A lei dizia que não podia. Então ele não obedeceu toda a lei de Moisés. Ele obedecia ao Pai. Ele foi obediente ao Pai, não à lei de Moisés. Ele cumpriu a lei de Moisés, Paulo Júnior. O que estava escrito para ele cumprir, para hoje nos dar a liberdade nele, de andar em liberdade no Espírito do Pai. Tá? Mas não foi toda a lei não, meu querido. Porque se ele tivesse obedecido toda a lei de Moisés, como você disse que ele obedeceu toda a lei de Moisés, ele teria sido o primeiro, porque ele não tinha pecado. Aliás, aquele que não pecou, atira a primeira pedra, foi o que ele falou para aqueles homens. Aquele que não pecou, atira a primeira pedra. Então ele era o único que podia pegar a pedra e atirar na mulher e matar a mulher. Aí assim ele cumpria a lei, porque ele nunca pecou. Mas ele não fez isso. Aí saiu um por um, do mais velho ao mais novo, e ele volta para a mulher e fala para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aí ela: foram todos, Senhor. Aí ele: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Foi o que ele falou para aquela mulher. Ele não condenou aquela mulher, ele não cumpriu a lei. Ele não obedeceu a lei. Ele obedeceu ao Pai, porque o Pai é amor. Ele obedeceu ao Pai. Ele não obedeceu a lei de Moisés. Você está totalmente errado. Você está totalmente equivocado, Paulo Júnior. Ele não obedeceu a lei de Moisés. Ele obedeceu ao Pai. E por ele obedecer ao Pai, é que ele cumpriu parte da lei de Moisés, o que estava escrito para ele cumprir, para hoje nos dar a liberdade no Pai, no Filho, para que nós hoje sejamos no entendimento do Pai e do Filho. Então é isso, você está equivocado. Ele não obedeceu a lei, ele obedeceu ao Pai. Tá? Vamos continuar aqui, amados. O mérito de cumprir a justiça é de quem? Mas naquela cruz ocorre uma dupla imputação. O nosso pecado é imputado sobre Cristo. E o mérito dele ter cumprido toda a lei de Deus, a justiça dele é imputada sobre nós, lançada, dada para nós, colocada em nós. Olha só, Paulo Júnior, você está totalmente equivocado, amado. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vou encerrar essa parte, tá? Vou botar aqui, ó. Opa, não, aqui. Vou botar aqui, tá? Eu vou encerrar essa parte. Ele disse de novo que que Yahushua, né, que ele fala Jesus. Peraí, amados. Ai, até eu acertar, tá. Até eu acertar isso aqui, me acostumar com esse novo tripé aqui é complicado. Então vamos lá. Ele disse que ele cumpriu toda a lei de Deus. Toda a lei, né? De novo. Né? Só que o negócio é que a lei não foi Yahweh que deu a lei. Tá? Yahushua, ele que atuava no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Ele que atuava, não era o Pai. O Pai estava no descanso, tá? Como ele até hoje está no descanso. Porque na Escritura diz, um dia para Yahweh como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então, o nosso tempo aqui, nessa vida temporal, é totalmente diferente do tempo do Espírito, do tempo do Pai, porque o Pai é Espírito, então o tempo dele é no entendimento, no Espírito, tá? Então, veja, Yahushua, ele trouxe os 10 mandamentos, tá? Esses 10 mandamentos são baseados no amor. Terron trouxe a lei. Ele pegou, porque ele se passava por Yahweh. Então, quando Moisés ele quebrou as tábuas da lei, quando ele viu o povo adorando o bezerro de ouro, que eu tenho para mim que não é bezerro, que era o próprio bode, o Bafomé, tá? Moisés quebrou as tábuas da lei e ele voltou de novo para falar com Deus, para subir no monte e falar com Deus. E ele foi, como a gente viu ontem,
em Deuteronômio 20, 21, que ele foi na escuridão onde Deus estava. Então esse Deus era Terrom, Deus das trevas. E aí Terrom, ele deu de novo as tábuas dos 10 mandamentos, porque ele estava se passando por Iarro, e depois ele veio com aquelas leis. E ele disse que Deus que deu a lei. Realmente foi Deus que deu a lei. Mas qual foi Deus que deu a lei? Foi o Deus falso, o Deus Terrom, o Deus das trevas, não foi Iarro. Porque Iarro, amado, ele é amor. E o mandamento dele é baseado no amor. Tanto é que Yahushua chegou e disse: o novo mandamento vos dou. Amarás a Iarro de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todo o teu ser, de todo o teu conhecimento, o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Veja, o mandamento dele é tão baseado no amor que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não temos que amar ao próximo sem nos amar. Nós temos que nos amar para assim nós amarmos ao próximo. Esse foi o mandamento dele. A lei não foi mandamento de Iarro, foi mandamento de Terrom. Tanto que Iarro, ele é amor. Então, Terrom, ele diz, Iarro disse, não matarás. Lei de Iarro, quem ama não mata. Então, se você ama, você não vai matar. Mas Terrom diz, não matarás. Mas se uma mulher for pega em adultério, apedreja ela até a morte. Ou seja, é para matar ou não é para matar? Então, Terrom é um Deus de confusão. Iarro não é Deus de confusão. Tá? Então, é bem claro a gente entender isso. Só que o Paulo Júnior, ele está misturando as coisas, falando que Deus deu a lei. Deu. Mas quem deu a lei foi Terrom, Deus das trevas. Iarro, Deus dos mandamentos. E Yahushua, ele não obedeceu à lei, porque a lei era de Terrom. Tanto que ele falava a lei de Moisés. Ele não falava a lei de meu pai. Pode pesquisar na escritura, amados. Ele fala mandamento de meu pai, mas a lei não. A lei de Moisés. Vocês cumprem a lei de Moisés. Não era a lei do pai dele. Se fosse a lei do pai dele, ele teria dito a lei de meu pai. Tá certo? Então, ele veio cumprir a lei, mas não para obedecer à lei, porque ele não obedecia à lei, ele obedecia ao Pai. E a obediência ao Pai era baseada no amor. Tanto é que ele se ofereceu por nós. Por quê? Por amor. Porque ele nos amou. Obediência ao Pai. O Pai é amor, então ele nos amou por obediência ao Pai, que é amor. Há uma diferença muito grande aí, amados. Amados evangélicos, católicos, espíritas, vocês que estão vendo esse vídeo, estão no engano da religião, saia desse engano, vá para Yahushua, que ele é a única porta. Ele é a porta estreita, não tem outra. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.